Vamos lá, terceira tentativa. Vamos ver se a gente consegue agora conversar com o André Burgos. Parece que não estão querendo deixar a gente conversar, André. Vamos ver o que é que está acontecendo. Já reiniciei o telefone, já reiniciei o Instagram, já reiniciei tudo. Tá tudo reiniciado. Vocês podem, por favor, me dizer se vocês estão me escutando bem? Porque antes de eu reiniciar o telefone, estava sem som. Vocês estão me escutando bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, pronto. Pelo menos som a gente tem. Vamos ver se agora eu consigo colocar o André na jogada. Oi, Marina, tudo bem? Oi, André, já te mandei o convite. Deixa eu ver se eu consigo te aceitar aqui. Vamos ver se dá certo. Grande, ó. Agora vai. Tá me Agora vai. ouvindo? O som tá bom? Tá me ouvindo Agora bem? estou te ouvindo bem, sem chiado, tá perfeito. Às vezes acontece isso, mas a gente não desiste, cara. Exatamente. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. E aí, meu amigo, como é que estão as coisas por aí, nessa maravilhosa Recife? Correria de sempre, graças a Deus. Ô, coisa boa. Tudo na paz, treinando. Acabei de chegar do cinema com a família e tudo bem. Ô, coisa boa. Que coisa maravilhosa, meu amigo. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui da live. A gente conhecer um pouquinho mais André Burgos e o Atletas Low Carb. Eu acho que é super legal. Você é um cara que tem feito um trabalho muito legal na internet, junto ao Atletas Low Carb, com as lives, com o podcast. Então, acho que vale muito a pena a gente bater um papo hoje e conhecer um pouquinho mais. Aproveitando, então, vamos conhecer um pouquinho o André Burgos. Quem é André Burgos? Henrique, primeiramente também, obrigado pelo convite. Sempre uma honra, né, ter a oportunidade de bater um papo contigo, que é uma verdadeira enciclopédia, cara. Um cara humilde, um cara sensato e que é detentor de um conhecimento fantástico. Então, Oh, cara, sempre é bom obrigado. estar aqui aprendendo, tá? E sempre que precisar, estamos à disposição. Vamos lá. André Burgos, quem é? Eu sou um cara que me apaixonei pelo estilo de vida baseado em comida de verdade e um cara que gosta de desafios. Então, ao longo da minha história de vida, né, depois de casado, fui mudando hábitos, ao passar do tempo me tornei obeso, cheguei a pesar 109 quilos, quase 110 quilos, obesidade grau 1, e eu decidi mudar lá em 2013, e em 6 meses, apenas mudando o estilo de vida, emagreci 36 quilos. E aí eu tomei gosto, né, por estratégias mentais, disciplina, foco, cultivar bons hábitos, dormir bem, alimentação, atividade física. E ao passar do tempo, eu comecei a desenvolver esse trabalho, que hoje está numa versão bem mais madura, né? Que a gente vem traçando tanto na Clash Low Carb quanto lá no meu perfil sobre ajudar pessoas a evoluir na performance esportiva, a desenvolvendo estratégias adequadas, a eficiência metabólica através da alimentação, e a gente vem ajudando nesse passo a passo. Então, hoje, sou um ex-obeso, os troféus aqui mostram, né, que a atividade física me ajudou a ter uma mentalidade onde eu busco desafios e tenho resultados bem bacanas como atleta amador. Sou educador físico, especialista em nutrição esportiva, mas assim como você, Henrique, eu acho que eu nunca falei isso online, mas eu também tenho outra graduação. Me formei em licenciatura em música Olha em só. 2001, 2006, pela Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhei com publicidade, com informática, enfim, programação, desenvolvimento de Multivalente sites, mesmo, aplicativos, né? sistemas. E hoje estou num ramo totalmente diferente, né? Já há cerca de 10 anos, né? Com alimentação, atividade física, emagrecimento, performance esportiva. E estou nessa Que área. legal, Encontramos a que paixão. legal. É bom quando a gente encontra o nosso propósito, né, cara? Porque enquanto a gente não encontra o nosso propósito, a gente muitas vezes fica circulando e não consegue se fixar, não consegue se sentir realizado, né? É muito interessante Exato, isso aí. exato, Mas, cara, eu fiquei curioso sobre essa história dessa sua formação em música. Eu não sabia desse exato. seu... Você tem talento musical? Cara, eu já gravei 2 CDs, já viajei demais Olha só! tocando, já toquei para
um pouco mais de 10 mil pessoas em alguns shows. Que legal. Toquei em igreja, tocava na missa todo sábado. Enfim, e gosto demais. Então foi essa paixão pela música que, na dúvida do vestibular, cara, eu vou fazer música. E aí passei, estudei, graduei, só que eu fiz licenciatura, né? E a gente sabe que, cara, viver de professor é desafiador. E ainda professor na área de artes é mais desafiador ainda. Então eu nunca vivi da música. Apesar de ter a graduação, de ter a licenciatura, eu sempre trabalhava com programação, publicidade, enfim. Eu já trabalhava nessa área. Mas sim, cara, E você viajei tocava muito o com quê? música, baixo elétrico. Meu instrumento principal é baixo elétrico, mas na faculdade, né, a gente estuda piano, violão, enfim, vai Massa. estudando, tendo outras experiências. Regência também. Regência também, que legal. E aproveitando, que estilo de música você mais gosta? Já que nós estamos falando de música. Cara, eu gosto muito. Eu gosto de erudito, gosto de MPB e rock popular, rock heavy metal, hard rock, gosto. Já toquei frevo, gosto muito de Ah, frevo legal. também. É, E é, dentro eu não da vou música chamar de eclético, porque tem coisa que, mas, cara, eu vou por várias eclético, áreas. mas tem coisa que não dá, né? Não dá. Dentro da música erudita, o que é que você gosta mais? Cara, Johann Sebastian Bach e Beethoven. Cara, Beethoven tem uma história de vida e trabalhos É fantásticos. verdade, é verdade, é verdade. Muito bom, cara. Bom conhecer. Bom conhecer. E como foi que você conheceu a estratégia low carb? Porque foi lá em Vamos dois. lá. Você emagreceu usando low carb ou você emagreceu só mudando? Como foi? Me conta um pouco de Veja só, detalhes nessa história. no meu processo de emagrecimento, pronto, eu vou falar em duas etapas. Eu emagreci em 2013, eu decidi emagrecer. Eu não conhecia low carb, cetogênica, nada disso, mas a mudança que eu fiz na alimentação foi o mais lógico. Cara, eu vou parar de comer processado e ultraprocessado e vou comer mais natural. Então, naturalmente, eu parei de comer pão, açúcar, macarrão, bolacha, biscoito e comecei a comer mais raízes, frutas, legumes, vegetais. Não foi low carb porque era mais uma paleolítica, sabe? Mas eu ainda cometi um erro, Henrique, que era achar que margarina é melhor que manteiga. Mas em linhas gerais, cara, processado de açúcar eu tirei. Com atividade física, 36 quilos em 6 meses. Eu só fui conhecer a low carb de forma intencional, a protocolos, em 2015. Foi quando eu conheci, através de um colega, eu trabalhava com publicidade, e um colega obeso, eu acho que ele tinha obesidade grau 3. E o seu nutricionista recomendou. Ele falou: Olha, cara, eu vou fazer essa dieta aqui para emagrecer. Ele me mostrou. E, cara, em linhas gerais, era uma low carb cetogênica, mais gordura, menos carboidrato. E eu fiquei intrigado com isso. E aí, ele mesmo me passou umas referências. Eu cheguei no blog do Dr. Souto, outros blogs gringos. E aquela paixão, né? Caramba, Souto é fantástico. A linguagem, o conteúdo, as referências. E em 2015 eu comecei a aplicar comigo. E aí tudo começou. Legal, legal. Aí quando você. Então, quer dizer, você fez para emagrecimento, você fez só uma mudança no estilo de vida, não era low carb ainda. Quando você entrou no low carb, você já tava magro. Agora, aí é que eu queria entrar. Como é que foi essa entrada na low carb em relação à tua performance? Porque você já vinha correndo, né? Você já vinha se exercitando. Perfeito. Eu comecei com a low carb em 2015. Em 2015, eu já tinha corrido maratona e ultramaratona. Apesar de não fazer low carb, com pouco carboidrato, eu achava que precisava de carboidrato e eu comia mais raízes. Eventualmente, eu consumia tapioca. Eu queria aumentar carboidratos de alguma forma, mas evitando trigo, evitando cereais, evitando açúcar. Certo. Eu tinha medo, né, por conta da corrida. Mas, cara, do ponto de vista evolutivo, o Dr. Souto já deixava lá claro, cara, você não precisa. Né? Do ponto de vista evolutivo, não se discute isso, porque nossos ancestrais não comiam banana, aveia e mel para caçar. Mas eu queria conhecer na prática alguém que realizasse isso. No blog do Dr. Souto, na época, eu me lembro de uns 2 casos, de algum brasileiro que morava em outro país da América do Sul, que corria maratona e outra maratona, fazendo uma abordagem mais paleolítica. E num blog alemão, de um médico, eu me esqueci agora, do Diet Doctor, ele mencionava isso. Ele mencionava alguns atletas e alguns estudos de atletas que faziam abordagem cetogênica, mas competiam em high carb, uma paleolítica. Então, eu tinha segurança, apesar de que eu não conhecia nenhum brasileiro que aplicasse. Em 2015, eu decidi aplicar. Em 2016, em janeiro, eu ia correr a maratona da Disney. A maratona da Disney é em janeiro, todo mês de janeiro.
E, cara, eu tinha uma meta de conquistar o índice para a maratona de Boston. Então, para mim, naquela época, eu precisava correr uma maratona abaixo de 3 horas e 10. Eu estava na fase de adaptação ainda, Henrique. Eu comecei em dezembro, a maratona foi em janeiro. Apesar de que não tive problema de energia, eu já estava razoavelmente adaptado, mas eu tropecei na prova, caí, corri com o tornozelo inchado e acabei terminando 3 horas e 20. Não bati a meta, mas foi a minha primeira experiência com low carb. E a partir daí, dessa maratona, eu fui vendo que realmente não precisava. Na prática, cara, na realidade. Cara, eu não tomei gel de carboidrato. E aí eu fui treinando, cada vez fazendo treinos mais intensos, mais longos, treinos de 1 hora e meia, de 2 horas, de 3 horas, em jejum e sem gel. E a performance, o pace lá em cima, a energia não faltava. E eu comecei a me aprofundar pesquisando na literatura do ponto de vista da prática esportiva e testando comigo. E compartilhando com um ou outro amigo da corrida daqui de Recife. E, cara, quando a gente testa, deixa as dependências de carboidrato e começa a ver como funciona na prática, se torna indiscutível, é incontestável, funciona. E aí eu fui contagiado, assim como você, assim como tantos outros, que tem tantos benefícios com comida de verdade que a gente se sente na obrigação de compartilhar. E foi aí que começou, em 2016, um trabalho de me expor em relação ao treinamento, minhas refeições, minha alimentação, mostrando que eu estava treinando em jejum. Em 2016 eu ainda recebia muita crítica, sabe? Tinha hater demais. Hoje está mais tranquilo. E aí eu comecei esse trabalho e ver na prática como era. E em 2016, eu tinha a meta de, como falei, a conquistar o índice para a maratona de Boston. Em janeiro eu não consegui, eu precisava correr abaixo de 3 horas e 10. E aí em junho eu tentei pela segunda vez, foi na maratona de Porto Alegre. E aí eu consegui. Mesmo caindo de novo na prova, no começo da prova, me arranhando, sem tomar nenhum gel de carboidrato, eu terminei em 3 horas e 4. Então, naquele momento foi meu recorde pessoal. E eu já estava, cara, 100% seguro que funcionava, porque os treinos mostravam isso. Aham. E eu já conhecia alguns estudos que comprovavam isso. E aí, enfim, a gente vem fazendo esse trabalho por conta dos resultados que a gente vem tendo e vem ajudando que todos consigam, né? Entendi, entendi. E essa a maratona de Boston aconteceu em que ano? 2016 ainda ou 17? Aí foi 2017. E aí é uma outra história, tá? Porque, como eu falei, eu gosto de desafios. A corrida me ajudou a ter uma mentalidade de desafios. Pra gente não Uhum. ficar na zona de conforto. Cara, alcançou um resultado, aumenta a meta. Então, ano após ano, eu vinha me desafiando. Em 2016, a meta era conquistar o índice para Boston, mas eu não pretendia ir para Boston. Eu só queria me tornar apto. É o Boston Qualify. Eu queria ter o Boston Qualify. Quando eu terminei a maratona de Boston, cara, foi fantástico, sensação incrível. Antes de cruzar a linha de chegada, eu escutei a minha filha, vai, papai! Cara, não tem gel que desse mais energia do que a filha gritando ali. Sem Então, dúvida. foi fantástico. Então, quando eu terminei a maratona, eu, minha esposa e minha filha, a gente caminhando ali, ia procurar algum restaurante para almoçar. A minha esposa já estava procurando um hotel em Boston. E eu, tá procurando o que aí, Cíntia? Ela, cara, você se esforçou tanto, foi para Disney, caiu, treinou, enfim, e não ir não faz sentido. Então, aí o ano 2017, a meta foi correr Boston, conquistar o recorde pessoal. Então, Boston foi mais uma maratona em 2017, no qual eu corri sem gel de carboidrato, corri abaixo de 3 horas, 2 horas e 55, fazendo a segunda metade mais rápida que a primeira, e o último quilômetro foi o mais rápido de todos os 42, sem nenhum gel de carboidrato. Que legal, Então, foi outra experiência que incrível. legal. Interessante, cara. E me fala uma coisa, no teu período de adaptação, que eu acho que isso é uma curiosidade que muitas pessoas têm, né? No teu período de adaptação, você percebeu uma certa queda de performance ou para tu foi bem lisinho? Conta aí como foi. Não. Apesar de ter, já vinha, né, de alguns anos com alimentação limpa, do ponto de vista da qualidade, apesar de que eu comia bastante raízes e frutas. Hoje eu entendo, Henrique, que a adaptação também pode ter uma forte relação da experiência alimentar. Hum, Algumas pessoas que consomem, por exemplo, carboidratos refinados frequentemente, atletas, podem precisar de um período maior de adaptação. certo. Eu precisei de 3 semanas, sabe? Eu vinha treinando, não comia porcarias, e com 3 semanas foi difícil, sabe? De treinamento, cara, eu corria algo que uma distância curta, eu fazia muito esforço. Então foi desafiador nesse período, mas eu estava indo na fé. Eu lia o blog do Dr. Souto, eu acompanhava o blog do Diet Doctor, e entre outros trabalhos eu ficava, cara, funciona, funciona, funciona. Eu estava sozinho nessa.
de repente a chave virou. Então, depois de 3 semanas, cara, a performance volta praticamente a mesma. Comigo, né? Voltou sem carboidrato nenhum na dieta, treinando em jejum. E eu comecei a partir daí também a experimentar jejuns longos, com treinos intensos. Mas comigo o processo de adaptação foi difícil e foi com 3 semanas. 3 semanas, certo. A experiência que eu tenho com corredores, né, que eu acompanhei, é uma experiência do tipo, parece que você está correndo com um sapato de chumbo. Quando você está Perfeito. É isso mesmo? Exato. A sensação é essa? Parece que eu tô carregando 30 quilos em cada perna, cara. Entendi. Interessante. Essa virada de chave, que a gente é flex, mas a gente não é que nem carro, né? Porque carro, quando a gente está como queimador de carboidrato, né? Como carbo burner, a gente tem uma bioquímica toda voltada para o carboidrato e muito pouco para a gordura. Ainda mais se a insulina está alta, então aí não tenha dúvida disso. Quando a gente muda, a chave não vira instantaneamente, né? Tem esse período de adaptação e tem muita gente que passa até mais tempo, né, André? Para se adaptar? Tem. Lá no Atletas Low Carb, a gente vê isso, sabe? A maioria dos atletas vai precisar de 3 semanas ou mais. Tem um atleta ou outro que precisa de 9, já tem atleta lá que precisou de 12 semanas, e tiveram 2 atletas, cara, que em 1 semana a 2 semanas a chave virou. São pontos fora da curva. Que, enfim, não tem como explicar, não há regra fechada. Mas eu entendo que o estilo de vida pode influenciar nessa adaptação, porque ocorrem modificações, né, metabólicas, fisiológicas, e cada indivíduo vai ter o seu tempo. Mas já vi casos de 12 semanas. 12 semanas. Isso é importante para o pessoal que está escutando a gente, porque muita gente fica ansioso, né? E assim, eu não sou corredor, né? Eu tive uma época da minha vida que eu até corri um pouquinho, mas nunca cheguei no patamar André Burgos, de jeito nenhum, né? E quando eu comecei a fazer essa alimentação de mais baixo carboidrato, eu senti essa diferença na musculação, né? Eu sentia a diferença na musculação. Parecia que eu estava levantando mais peso do que o que eu estava realmente levantando. Mas depois que a chave virou, meu amigo, é impressionante. Hoje eu só treino em jejum, eu não treino alimentado. E é curioso, porque mesmo hoje, pleno 2023, a gente ainda vê pessoas se admirando da pessoa ir para a musculação em jejum. Eu não consigo comer. E isso para mim foi uma liberdade muito grande, sabe, André? Porque quando eu ia treinar, o que é que acontecia? Eu era, entre aspas, obrigado a comer. Porque se não comer, não vai render, etc e tal. E o meu treino sempre era ruim. Porque, sabe, queria voltar a comida e não dava certo. No dia que eu treinei em jejum, foi assim uma sensação que eu disse, cara, quanto tempo eu perdi da minha vida, né? E você faz maratonas em jejum também, André? Já fiz 4 ou 5 maratonas em jejum. O que é que eu penso sobre maratona em jejum? Cara, maratona são 42 quilômetros. Tem um estudo, cara, eu separei até aqui, só para ler fácil aqui, tá? O estudo que analisou adaptações de atletas de endurance adaptados à cetogênica e constatou que um indivíduo que corre maratona, que está no peso ideal, 80 quilos, pode armazenar de 8 a 10 quilos de gordura corporal, estando no peso, tá? Se ele tiver boa eficiência metabólica, ele seria capaz de correr mais de 30 maratonas usando a própria gordura corporal. Incrível. Só como energia. 30 maratonas, tá? Tem ciência sobre isso. E aí, o que é que eu penso, Henrique? Cara, como experiência, como autoconhecimento, ótimo. Tá? Eu já fiz isso 4, 5 vezes. Mas para quem busca performance, eu não vejo muito sentido. Tá? Não faz muito sentido. Dependendo dos objetivos, está tudo bem. A questão é, com eficiência metabólica, você tem energia. Tem energia de sobra. Tá? Agora, energia não vai faltar, né? Não falta. Agora, a questão é, precisa. Quais são os seus objetivos? Aí é uma outra estratégia. Né? Então, cara, com eficiência metabólica tem energia de sobra. Muito legal, muito legal. Agora me fala das ultramaratonas. Inclusive uma que você é recordista, né? Me conta aí. Isso, ultramaratona. Cara, essa questão do desafio, como te falei, que a corrida me fez ter uma mentalidade de desafios. Porque quando eu estava sedentário e obeso, eu escolhi a corrida pela praticidade. Cara, eu não preciso gastar nada, não preciso comprar nenhum acessório e vou no meu tempo, onde der, caminho. Então, eu me identifiquei com a corrida.
eu comecei a correr em março, no final de março eu já estava participando da primeira corrida de 10 quilômetros. Então depois eu já me desafiei para uma meia maratona. Em 2014 eu corri a primeira maratona, em 2015 a primeira ultramaratona. E aí essas corridas longas também fizeram parte de desafios. E a ultramaratona que eu quero destacar, como você falou, tem uma prova que se chama 100 km do Frio, que é uma corrida de 100 km, que acontece aqui em Pernambuco, no Agreste Pernambucano. Um ano, a largada em Garanhuns e chega em Caruaru, são 100 km. E o ano seguinte é o inverso, larga em Caruaru e chega em Garanhuns. Eu participei 4 vezes dessa ultramaratona. Eita, cara, bati 2 vezes. Participei 4 vezes, uma vez em dupla e 3 vezes solo. Venci a dupla e venci solo em 2019. Então, eu já venci esses 100 km 2 vezes, e esse solo que eu corri, os 100 km, que foi largando em Garanhuns até Caruaru, as 2 vezes que eu ganhei foi na cetogênica, tá? Sem tomar nenhum gel. E esse último que eu corri em 2019, que eu venci a segunda vez, também foi sem nenhum gel de carboidrato. Eu baixei o recorde da prova em 24 minutos e até agora ainda sou o recordista da prova. Que legal. De novo, sem tomar nenhum gelzinho, tá? Que legal, que legal. 100 quilômetros. Essa 100 foi a tua quilômetros. maior... 8 horas e 42 minutos de corrida. Não é Sem brincadeira. nenhuma pausa para caminhada. Nada, nada. A pausa foi depois que eu cruzei a linha de chegada. Entendi. O trajeto é feito durante o dia, André? É muito A largada é quente? de 4 horas da manhã. E é muito quente o trajeto? Ó, Chega a ficar muito Ele quente? chama Não, 100 km do frio. Né? Não, 100 km do frio, porque a largada, né, de manhã cedo, a altimetria no Agreste é alta, né? Então é frio. A largada normalmente é 16, 17 graus. Só que, cara, quando bate 9, 10 horas da manhã, na BR-408, cara, não tem árvore, é o sol no juízo, é quente, cara, é muito quente. É muito quente. De frio não tem nada, né? Não, só a largada. Entendi. Essa foi a tua maior ultramaratona, né? 100 km foi a maior. Legal, legal. Tá bom de você fazer uma corrida, você e o Alessandro. Ia ser legal vocês lado a lado, hein? Não, pelo contrário, eu tô diminuindo, cara. Tô diminuindo Tá diminuindo essas distâncias. Pois é, Cara, eu vivo chamando o Alessandro de doido, porque ele, ao invés de estar diminuindo, ele tá aumentando, né? Né, eu tô diminuindo, cara, porque assim, ó, o trabalho que eu tô focando hoje é em estilo de vida, né, envelhecimento, e para mim não faz muito sentido, né, você ficar se levando ao extremo, buscando performance. Do meu ponto de vista, não é coerente para quem quer ter um envelhecimento saudável, sabe, nesse sentido. Então cara, eu não deixo de correr, treino regularmente, mas os objetivos na corrida estão mudando. Eu tô focando mais em me tornar um avô, um bisavô com boa flexibilidade, com independência, com saúde, com boa composição muscular, entende? E com esse raciocínio, eu acho que buscar performance em ultramaratona não vai me ajudar. Então, eu tenho feito mais trabalho de força e menos objetivos de performance na corrida. Mas você continua correndo, você corre diariamente? Continuo correndo. Como é a tua rotina de treino? 3 a 4 vezes por semana eu faço corrida. E nos outros dias, com exceção do domingo, nos outros dias eu faço fortalecimento. E sim, eu participei, voltei desde a pandemia que eu não corro, né? E no começo do mês, agora, não, no final de abril eu participei de uma corrida, e aí pontualmente eu estou escolhendo uma prova ou outra especial, mas para me manter motivado, focado. Mas as distâncias estão em quanto, mais ou menos? Henrique, ó, quando eu venci os 100 km do Frio em 2019, eu bati o recorde da prova, 2019. Eu ia para 2020 para melhorar meu tempo, só que veio a pandemia. E aí não teve prova. E aí muita coisa aconteceu e eu comecei a mudar meus objetivos. Eu voltei a correr, a participar de prova agora, esse ano, tá? E aí eu estou participando de prova de 10 quilômetros. É a média. Ainda não tenho nenhuma meta para 21 ou 42. Nenhuma, tá? Mas aí eu estou pouco a pouco traçando esses objetivos, metas específicas. Mas, de novo, tudo precisa estar alinhado com o objetivo principal de vida, que no final das contas eu quero me tornar um avô, um bisavô, com saúde, independência, Seu foco está sem em lesão. longevidade. Então. Longevidade. Perfeito. Perfeito. E quanto tempo falta para você se tornar avô? Porque os seus filhos são pequenos ainda. Cara, não, vai demorar ainda. Minha filha tem 11 anos, cara, e o filho tem 5. Não vai ser tão cedo. Mas eu quero estar preparado.
É isso aí, cara. Eu penso da mesma forma. Eu acho muito louvável o que o Alessandro faz e eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho que ele faz, porque ele, além de trabalhar, ele ainda treina e tem toda essa estrutura e tudo mais. Eu acho muito massa o que ele faz, mas eu não teria essa coragem pensando na questão da longevidade. O Medeiros é É brabo brabo demais, cara, é brabo. demais, homem. Aquele cara come pista, é um negócio impressionante. É impressionante. É impressionante. Cara, e me fala de onde é que vem, né? Já que a gente falou tanto desse processo de transição e tudo mais, por que é que, na tua opinião, por que é que essa história do carboidrato é tão presente na prática esportiva? E não é só na prática da corrida, não, hein? Todo e qualquer esporte, quando se vai conversar com a pessoa, o professor, o preparador, o carboidrato ele é condição sine qua non para a pessoa fazer o esporte. Muitas vezes entrando numa contradição de você pegar uma pessoa obesa, uma pessoa que está precisando perder peso, que está com resistência à insulina, e o cara trata como se fosse um profissional, um atleta que já está no peso ideal e que está performando. Né? Eu acho isso assim estranho. De onde é que vem isso, na tua opinião? A minha opinião, eu já tive essa curiosidade e é interessante isso que quando a gente vai voltando nos artigos, na literatura, a gente precisa saber de onde partiu isso, né? Eu não vou nem falar da questão da teoria, da conspiração, interesse de marketing, e que também acontece, mas eu acho que não veio daí, sabe? Tiveram dois estudos que eu tenho guardado aqui, lá dos anos 60. Um estudo foi publicado em 66 e outro em 67. E os dois estudos, um estudo, está aqui na minha tela, ele analisou, ele constatou, na verdade, que, olha só, ele pegou dois indivíduos que fizeram treinos numa perna só, treinos de força. E constatou que, nesse treino de força, utilizava muito mais o glicogênio, o que é óbvio. Para a gente hoje isso é óbvio, né? Exercício de força via glicolítica. E quando esse indivíduo, após a atividade física, fazia uma dieta com mais carboidrato, o conteúdo do glicogênio aumentava. Então ele viu que depois dos 2 dias de treinos, treinando só uma perna, exercício de força, comendo mais carboidratos, o glicogênio muscular da perna exercitada era maior do que a da perna não exercitada. Hoje é lógico, a gente sabe, por exemplo, um cadeirante. Cara, o cadeirante não tem estímulo, né? Que não anda, não tem estímulo nas pernas dos membros, ou músculo e membro inferior. O membro é atrofiado. Então, quanto mais estímulo você fizer na musculatura, com a dieta adequada, não precisa ser muito carboidrato, a musculatura ela vai crescendo. Estimula a musculatura, ela cresce. Não precisa ter carboidrato. Mas o que foi testado é exercício de força na perna, come carboidrato, aumenta o glicogênio. O conteúdo do glicogênio, isso é óbvio. Então, a partir daí, opa, foi uma semente. Cara, então, para atividade física, come mais carboidrato que vai ter mais glicogênio. E um outro estudo que foi feito durante o trabalho intenso de força, que foi constatado a mesma coisa. Com exercício de força, maior degradação do glicogênio. Então, quando você come mais carboidrato, que foi visto, não só aumenta o conteúdo do glicogênio, mas a utilização do glicogênio, quando você come mais carboidrato, diminui. Então, vem mais do glicogênio da dieta, o fígado produz glicose, desculpa. Então, acaba minimizando. Então, a partir desses dois estudos, entenderam que com atividade física, come mais carboidrato, que vai repor o glicogênio ou minimizar a utilização do glicogênio durante a atividade física para retardar a depressão do glicogênio. Só que hoje a gente já sabe que em 83 tem estudos, se não me engano foi do Finney, com ciclistas, que viu um estudo de 4 semanas com ciclistas, que após 4 semanas, ele seguindo a dieta cetogênica, não precisava comer carboidrato. Né? Então, desde 83, né, ele foi provocado para fazer a abordagem oposta. Cara, e se eu reduzir o carboidrato em atletas? Né? Então, hoje a gente vê vários estudos comprovando isso. Mas essa teoria, né, da necessidade do glicogênio, do meu ponto de vista, vem desses dois estudos, 66 e 67, que mostraram isso. A partir daí, cara, praticamente toda a literatura sobre atividade física vai dizer da importância do carboidrato. Só que hoje a gente sabe que não é bem assim. E aí a indústria, o marketing da suplementação esportiva, a indústria também ganha muito sobre isso, Claro. né, de precisar de carboidratos. O que falta muito é 2 pontos. Estudo, né, e a gente faz esse trabalho para fazer essa provocação. E outro ponto é skin the game, o que a gente aqui faz. Né? O que falta também é esses profissionais estudarem, aplicarem
para ver como funciona. Mas, em linhas gerais, Henricão, o meu ponto de vista é esse. Eu não sei o que é que você pensa sobre isso. Interessante, interessante. Eu não conheço tão bem os estudos na área de educação física quanto você, mas o que eu vejo e eu já tive contato com um livro, o que você provavelmente já deve ter tido também na sua formação, que é o McArdle, né? Sim, Que eu tenho aqui. tem aquela frase célebre que diz que a gordura queima numa Na chama de chama do carboidrato, carboidrato. né? Então, bioquimicamente falando, o que acontece é que para entrar no ciclo de Krebs, né, para o ciclo de Krebs poder funcionar, parece haver a necessidade de você ter o acetilcoenzima A vindo de carboidrato para poder, melhor, para se ligar com o citrato e aí a coisa funcionar, né? No entanto, o que a gente observa é que essa substância que reage primeiro com a acetilcoenzima A, ela pode ser uma substância que vem de outras fontes, né? Então, a chama onde a gordura queima não precisa ser uma chama de carboidrato, né? E isso fica claro, e uma das coisas que eu vejo que mais afeta esse pensamento, André, é porque a grande maioria, e eu acredito que na educação física deve ser a mesma coisa, não se há um estudo evolutivo na faculdade. A gente não aprende como é que o ser humano evoluiu, né? E como a gente não aprende como o ser humano evoluiu, o que é que acontece? A gente acaba tendo a ideia de que as coisas sempre foram desse jeito que são há 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, por exemplo, o nutricionista sai da faculdade achando que pão é comida ancestral, porque estava na ceia de Cristo. A gente não faz a mínima ideia do que é que aconteceu antes, tá entendendo? Então, quando a gente analisa a história humana, né, a gente vê, por exemplo, corredores tribos que faziam a chamada caça por persistência, né? Que corriam e literalmente matavam os bichos de cansaço, né? né? E os caras não comiam carboidrato, bicho. E não só isso, eles não só não comiam carboidrato, como depois que caçavam, eles tinham que voltar carregando o bicho para a tribo, né? Então, quer dizer, a falta desse conhecimento, né? E aí, o entendimento de que essa genética ela flui até a gente hoje faz com que as pessoas se empanturrem de carboidrato. E uma coisa que é importante entender, que o pessoal que está escutando a gente, é que realmente o carboidrato ele acaba sendo queimado mais rápido. Ele é queimado primeiro, né? Porque ele em excesso no sangue ele é tóxico. Então, se eu estou botando um combustível que é queimado primeiro o tempo todo, é óbvio que a gordura vai sobrar e o carboidrato vai ser usado. Claro, né? O problema é que quando você baseia o conhecimento numa premissa errada, todas as consequências acabam sendo erradas por conta da premissa que foi utilizada, né? Perfeito. Ó, você falou da chama, né? A gordura queimada na chama do carboidrato. Olha só, tem um estudo que é bem interessante, talvez você já tenha ouvido falar, que é chamado FASTER, Sim. que é um estudo que analisa características metabólicas de atletas adaptados à cetogênica e atletas dependentes de carboidrato. O estudo pegou 20 atletas, 10 dependentes de carboidrato e 10 dependentes adaptados à cetogênica. Atletas com o mesmo perfil, atletas de elite, acostumados a vencer provas de 80 a 160 quilômetros, mesmo perfil. E foi feito biópsia muscular e outras análises metabólicas, tá? O teste foi 3 horas de corrida numa esteira. Então, foi feita uma biópsia muscular imediatamente antes das 3 horas de corrida, imediatamente após e 2 horas após as 3 horas de corrida. O que foi constatado? Que o glicogênio muscular é idêntico. Idêntico, né? Porque existe uma crença de que precisa comer carboidrato, vai... Cara, não tem. Para quem está adaptado à cetogênica, assim como o Henrique falou, existem outros meios que o corpo já repõe o glicogênio. E outra questão que foi constatada, Henrique, olha só, você falou da chama do carboidrato. Nesse estudo, constatou que os atletas da cetogênica oxidaram de 2 a 3 vezes mais a gordura corporal comparados aos atletas de elite dependentes do carboidrato. Nesse estudo, os pesquisadores escreveram no estudo que eles oxidaram tanta gordura que já pensavam que um ser humano não era capaz de oxidar a quantidade da taxa de oxidação de gordura, mesmo sem carboidrato na dieta.
Só que é um ponto-chave agora. Henrique me perguntou sobre a adaptação, como foi comigo. O tempo médio de adaptação desses atletas de cetogênica era de 20 meses. Quase 2 anos adaptados à cetogênica. Um atleta chamado Zach Bitter, que eu também já tive a oportunidade de entrevistá-lo lá no Atlético Low Carb, ele talvez seja o maior ultramaratonista da atualidade. Ele participou do estudo na cetogênica. Ele utilizou 98% da energia vinda da própria gordura corporal durante as 3 horas de corrida. 98%. E aí, para quem é atleta e profissional da área, sabe, cara, 98% da energia vinda da gordura corporal, 3 horas de corrida, cara, ele tem muito glicogênio ainda para intensidade mais alta, para tiro, para subir ladeira, cara. Então, é a partir daí que não vem aquela quebra. Por isso, atletas de endurance adaptados à cetogênica, cara, dificilmente vai quebrar na prova, porque tem capacidade de usar de forma eficiente a própria gordura corporal para energia, sem precisar comer carboidrato para colocar a gordura ali na chama, né? O que me parece, sabe, André, que tem essa questão da indústria que acaba lucrando muito com tudo isso, né? Porque no final das contas, a partir do momento que eu digo que tem que comer carboidrato, né? A partir do momento que eu digo que tem que comer de 3 em 3 horas, que o indivíduo que está correndo precisa abastecer de tantos gramas de carboidrato a cada 45 minutos, a cada 1 hora, a cada 30 minutos, dependendo da pessoa. Então, eu gero toda uma estrutura, porque ninguém vai abastecer de carboidrato perdendo tempo comendo uma maçã. Tem que ser uma coisinha prática, embalada, artificial, que tenha contato, tudo controlado, para poder você ter melhor performance. Pum, eu tenho aí o ultraprocessado, né? Que vai te fornecer o carboidrato que você está, entre aspas, precisando. Na realidade não está, mas vai te fornecer. E você vai comprar de mim e eu vou montar a minha empresa e vou montar a minha estrutura de negócio toda baseada nisso. Né? A gente sabe que tem essa linha de trabalho da indústria de suplemento é riquíssima. Né? E aí eu vou gerar uma bebida isotônica com carboidrato, vai ter o gel de carboidrato e vai ter o carboidrato depois do treino para repor aquilo, sabe? Tem toda uma estrutura que se forma. Então eu acho que tem esse ponto aí muito forte. E aí uma indústria poderosa é uma indústria que acaba fazendo muito marketing, né? E aí fica difícil de você combater ou de você pelo menos sair de dentro dessa bolha, porque o marketing ele te prende, porque o marketing é bonito, né? Aquelas pessoas, aqueles corredores de performance. Aí pega os indivíduos, os quenianos lá, que são os caras que correm pra caramba, e aí bota os caras para fazer propaganda, e tudo isso tem muita influência. Esse é um lado da questão. Mas eu acho que tem uma outra barreira também, sabe, André? Que me lembra uma história que eu escutei há algum tempo, que foi a história do Roger Bannister. Não sei se você já ouviu falar. O corredor Não. foi o primeiro corredor que correu 1 milha em menos de 4 minutos. O Roger Bannister, os pesquisadores da época, isso foi na década de 40, os pesquisadores da época diziam que a pessoa que tentasse fazer isso, o coração ia bater tão rápido que era arriscado explodir do peito, né? E aí o cara tentou várias vezes até que ele foi lá e conseguiu fazer. E o curioso é que depois que ele conseguiu fazer, várias outras pessoas fizeram e hoje correr 1 milha em menos de 4 minutos é coisa corriqueira de que qualquer atleta, esses meninos dos Estados Unidos lá que faz faculdade e tudo mais, eles conseguem correr numa boa. Quer dizer, não era uma barreira orgânica, era uma barreira mental, né? Então eu acho que tem essa parte também. Para que mudar o que está dando certo, né? Já que está tudo programado e que tem toda essa metodologia do gel aqui, acolá, e o pit stop lá que a pessoa já pega e tudo mais, por que eu vou mudar isso se já está funcionando? Né? Aí vem aquela outra história, né? Que é a história e isso aí tem vários relatos de aumento da quantidade de cáries das pessoas que estão usando gel, aumento de síndrome metabólica, resistência à insulina. Imagina um atleta maratonista ou ultramaratonista com resistência à insulina. Um triatleta com resistência à insulina, qual o sentido que tem um negócio desse? Mas acontece por quê? Porque o cara está consumindo 1 quilo de açúcar no Ironman. Né? E
é isso mesmo, tá? A Henrique falou aí de alguns pontos que eu acabei deixando aberto aqui sobre as diretrizes atuais, Henrique, sobre suplementação de carboidrato, do American College of Sports Medicine. Cara, para quem faz atividades moderadas, de 1 hora de atividade física por dia, sabe? De 3 vezes por semana, consumir de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso. 5 a 7. Nossa. Quem faz uma atividade mais high, mais endurance, de 1 a 3 horas de atividade física, consumir até 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. 10 gramas. Nós Cara, não 10 estamos falando de gramas. atletas profissionais aí, nós estamos falando Não, de atletas amadores que estão amadores. impressionantes. E aí é comum a gente ver, por exemplo, eu dou exemplo frequentemente, porque foi a última experiência, eu participei do Desafio Cidade Maravilhosa lá em 2019, no Rio de Janeiro, né, com a Maria Vitória, eu tive a oportunidade de correr a meia maratona com ela. Cara, o que tem, Henrique, de atletas, né, praticantes que iam correr a meia maratona com sobrepeso e com aquela cinta de hidratação, cara, com 3, 4, 5 géis. Cara, como o Henrique falou aqui, de uma maneira mais sensível, o sobrepeso quer dizer que é reserva de energia acumulada. O cara que tem sobrepeso, ele tem energia. O que não tem é eficiência energética. Consumir o gel vai atrofiar essa eficiência energética, né? Exatamente, exatamente. Você é assim, aquele vídeo que eu coloquei semana passada da analogia do caminhão-tanque, né? Tem um tanquezinho pequeno que fica consumindo o tempo todo e você carregando um caminhão-tanque gigantesco, lotado de combustível, mas como você não tem eficiência energética, eficiência metabólica, você não consegue puxar o combustível. Aí você tem que botar gasolina no combustível, no tanquezinho pequeno, senão você quebra. E quebra mesmo, Quebra. né? O cara sem eficiência metabólica, ou o cara pode estar com sobrepeso. Por exemplo, eu tenho, sei lá, 15 quilos de excesso de peso, 15 quilos de gordura guardada, além do meu peso ideal. E se eu não tiver eficiência metabólica e eu inventar, não, eu vou correr essa corrida agora sem carboidrato nenhum, no meio do caminho eu vou quebrar, porque eu vou estar com o tanque lotado de energia, mas sem conseguir puxar essa energia para usar, né? Perfeito. Impressionante. Isso é E impressionante. aí o interessante é que quando a gente vê o metabolismo energético, atividades mais intensas naturalmente vão requisitar mais o glicogênio. Atividades moderadas para leve, o indivíduo usa mais a gordura corporal. Mas tem estudos, olha só que interessante, mostrando que atletas adaptados à cetogênica, mesmo em intensidades mais altas, acima de 88% do VO2, usam mais a gordura e menos o glicogênio quando comparados aos atletas dependentes de carboidrato. Então, mesmo em intensidades mais altas, deixar as dependências do carboidrato vai fazer com que o indivíduo use mais a gordura corporal e requisite menos o glicogênio, sobrando mais o glicogênio para momentos realmente mais intensos. Para quem corre 10 km, 21 km, cara, em linhas gerais, com boa eficiência metabólica, não precisaria de nenhum gel. Pode consumir? Pode, vai depender de outras questões. Mas com boa eficiência metabólica, o indivíduo tem capacidade de começar no ritmo moderado para alto e terminar muito forte, porque tem energia, né? Usa mais a gordura mesmo em intensidades mais altas, e a ciência comprova isso. Tem vários estudos comprovando isso, e a gente vê na realidade, né, Henrique? Não é à toa que a gente vê um ou outro, vez ou outra a gente vê um atleta que corre uma prova intensa com um jejum de 24 horas ou mais, seguindo uma dieta carnívora, porque o glicogênio muscular, como a gente sabe, ele não é afetado com a dieta baixa de carboidratos, Exato. né? A gente precisa ter eficiência metabólica, e aí pode levar tempo, né? Exatamente. E assim, é importante ressaltar que nós não somos contra o uso de carboidratos para performance. Pelo menos eu não sou. Eu acho que isso vai variar de pessoa para pessoa. Agora, se nós pegarmos o praticante médio, certo? O praticante médio de esporte hoje, né, que vai para academia porque está querendo ter uma musculaturazinha legal, que está fazendo a corridinha dele lá de 5, 10, 15 quilômetros, às vezes até indo para uma meia maratona. Este praticante médio, o gel se torna completamente desnecessário por dois motivos, na minha opinião. Motivo número 1, porque não precisa mesmo. E motivo número 2, porque vai afetar negativamente a saúde. Porque essas pessoas, André, elas não estão praticando esporte porque querem ser campeões mundiais. Tá entendendo? O cara não tá correndo porque quer ser o, sei lá, o Abebe Bikila. Não, ele não tá querendo ganhar uma prova. Ele tá querendo correr, ele tá querendo superar o limite dele, ele tá querendo, de repente, ele viu que
uma corrida melhora o condicionamento cardiovascular. Então, ele está querendo melhorar a saúde dele. A performance é uma coisa relativa. E aí a minha crítica também a essas assessorias, essa coisa toda, que muitas vezes impõem uma performance para uma pessoa cujo objetivo não é esse. E até o ponto da pessoa se sentir envergonhada porque não está atingindo uma determinada performance. Aí vem com o gel para ver se consegue aquela performance. E aí aquele plano de mais saúde acaba se transformando em algo que não dá o resultado que ela está querendo. Perfeito. E não é à toa que a gente cada vez mais vê atletas com uma boa composição física, mas com pré-diabetes, com diabetes, com gordura no fígado e por aí vai. E tem estudos mostrando, Henrique, olha que interessante, que consumir carboidrato até 6 horas antes do treino afeta muito, diminui a utilização da gordura corporal para energia. E é preciso ter esse nível de consciência, por quê? Pode consumir? Pode, depende dos objetivos, mas é preciso estar alinhado que toda a estratégia nutricional vai ter um impacto metabólico, um impacto no resultado do treino. Então é preciso ter consciência. Eu sou contra, igual Henrique, sou contra gel? Não, cara. Tudo no seu tempo, no seu momento e precisa estar alinhado com os objetivos. Mas eu acredito muito que todo atleta, todo ele, independente da idade, do esporte, do sexo, dos objetivos, deve buscar eficiência metabólica. E a melhor forma, existem duas formas, né? Que é pelo treinamento físico e nutricional. E a melhor forma do treinamento nutricional é seguir uma abordagem durante um certo período de tempo baixa em carboidratos, priorizando qualidade. Se vai competir low carb ou cetogênico é outra história. Mas todo ele, cara, acredito muito que todo ele deva buscar eficiência metabólica. Sim, eu concordo contigo, porque a eficiência metabólica, ela é, André, a possibilidade que você tem de, numa necessidade, você não ficar desesperado por comida. Vamos pensar aqui, pensa aqui comigo. Imagina, você é um cara que não tem eficiência metabólica. E você, por exemplo, acaba numa situação como a gente vê, periodicamente acaba acontecendo, a pessoa se perde na floresta, como aquela senhora que se perdeu, os meninos estão lá naquele desmoronamento e ficam presos, né, naquela caverna e tal. E, quer dizer, uma pessoa que não tem eficiência metabólica, ela sucumbe em situações de desafio que... Porque assim, você não precisa ficar correndo todos os dias para escapar de leão e tudo mais. Mas se você precisar, é interessante que você tenha uma capacidade aeróbica legal. Tá entendendo? Sim. Porque senão, pode ser um dia que você precisa que você não consiga. A eficiência metabólica é a mesma coisa. Manter-se metabolicamente eficiente, podendo queimar o carboidrato no dia que precisar, ou ir lá na gordura e fazer o que deve ser feito, deveria ser a obrigação de todo mundo. Do mesmo jeito que é manter a cabeça funcionando, entendeu? Para o dia que você precisar fazer um cálculo, alguma coisa do tipo. Hoje em dia, o que é que acontece? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, falando nessa questão de cabeça, só como analogia, qualquer coisa você pega uma calculadora. Às vezes você vai fazer uma continha simples de multiplicação e você pega a calculadora, quer dizer, você usa uma muleta. E no dia que você precisar, como é que vai ser? Né? É verdade. Isso eu vejo muito com minha filha, sabe? Cara, na minha época, a gente saía para show, não tinha Uber, né? Era orelhão na telefone público. Hoje, a gente sabia o telefone, né? Decorado, né? De um monte de gente. Hoje, não sei, não decora, né? Tudo anotado ali, então, são muletas, acabar né? A bateria do celular, acabou a memória, não tem mais memória, né? É impressionante isso aí. Cara, a gente já tá indo aí para 1 hora de live, eu não quero atrapalhar também a sua noite. Me fala um pouquinho do surgimento do Atletas Low Carb. Atletas Low Carb, cara, olha só, Atletas Low Carb... a ideia? Quando eu comecei com essa história de corrida em Low Carb, lá em 2016, eu senti esse desejo incontrolável de transbordar isso, né, de compartilhar, e comecei me expondo, treinos, refeições, enfim, em 2016 eu criei 2 grupos, né, que eu ajudei de forma gratuita. Algumas pessoas tinham nutricionistas, tinham atletas. Em 2017 eu comecei a fazer algumas lives, até que no começo de 2018 eu conheci a Nutri Letícia, a gente começou a fazer algumas lives e foi maravilhoso. Ela tinha um atleta e a gente começava a compartilhar isso, até que no final do ano eu propus: Letícia, bora? Ela, bora. Pronto, aí começou. A gente fez junto um projeto, né, do Atlético Low Carb, que tem um podcast, tem um site, tem um Instagram e tem as lives, né, no YouTube. Tem um programa que a gente auxilia atletas, tem uma comunidade com atletas, são centenas de atletas e profissionais da saúde também lá.
Letícia hoje, ela deu um tempo, né? Ela está com o Alessandro, focando na carnívora, mas o pontapé inicial foi esse, né? A gente transbordar não só para atletas, mas para profissionais que querem se aprofundar. Porque assim como você também pincelou, Henrique, sobre treinamentos, grupos de corrida, cara, é muito importante para o atleta ter suporte, ter apoio. Infelizmente, a grande maioria dos treinadores e grupos de corrida, cara, são reféns e são bitolados, muito carboidrato. Então, para quem chega sugerindo essa hipótese, né, de seguir uma low carb na corrida, a maioria das pessoas vai não só não dar apoio, vai desencorajar. Então, quando a gente faz esse trabalho, é mostrando, né, trazendo atletas, criando grupo, trazendo os profissionais da saúde, como o Henrique. Henrique também já participou lá das lives no Atlético Low Carb, que a gente precisa fazer esse trabalho para mostrar que funciona, que tem pessoas reais, tem muitos estudos, mas é preciso ter um trabalho sério para isso. E aí, Letícia aceitou de cara e a gente passou de 2018, cara, eu acho que foi até 2022. Até ano passado, Foram, né? foi, 2022, e aí, cara, foi fantástico e continua, né? Continua crescendo e a gente faz esse trabalho dando esse apoio, dando esse suporte. E lá na Tastocarp, cara, tem atletas de crossfit, atletas de luta, tem ciclistas, triatletas, maratonista aquático, maratonista de corrida, ultramaratonista, é bem amplo, bem diverso e a gente vê os resultados na prática e isso é gratificante demais, né? Legal, cara, legal. Show de bola. Se o pessoal quiser conhecer mais sobre o programa, você falou que tem um site ou a melhor ferramenta é o Instagram? Como é que faz para entrar em contato, para conhecer? Lá no Instagram, o Atletas Low Carb, tem aqui, né? Lá em cima, aqui na nossa conversa, tem o Atletas Low Carb. Na bio, lá tem um link, que quem quiser saber mais pode entrar lá. Ou no www.atletaslowcarb.com.br ou no youtube.com/atletasLowCarb. E a gente também está nas principais plataformas. A gente está tentando alcançar, né, para quem... na ferramenta que cada um se adapta melhor a consumir conteúdo. Beleza. E aí a pessoa fala direto com você para de repente tirar uma dúvida ou então de repente ingressar no programa. Sim, lá inclusive na página do Atlético Low Carb tem um botão do WhatsApp que vem direto para mim. Quem tiver dúvida sobre o programa pode me chamar lá. Não tem nenhum robô, cara. Vez ou outra alguém vai lá, manda uma mensagem, é André Burgos ou é um robô? Não, cara, sou eu. Não tem robô não, sou eu mesmo que tiro a dúvida. Eu já respondi esse tipo de pergunta já, porque o pessoal acha que não é a gente que responde o WhatsApp. Eu faço questão de ser eu, cara. Eu não, Claro. A minha noiva vive dizendo para eu contratar uma secretária, porque ela disse que eu passo tempo demais no celular. Mas eu fui ver outro dia e eu não passo tanto tempo assim. E outra coisa, bicho, quando você contrata uma secretária, você perde o feeling da coisa, você perde o contato com as pessoas. Tá entendendo? Eu gosto muito de ter esse contato. Eu gosto muito, gosto bastante. Cara, última pergunta para poder a gente se despedir. Você sabe que eu sou nerd assumido, né? Adoro livro. Então eu queria que você indicasse um livro. Não precisa ser obrigatoriamente um livro de educação física ou de nutrição, mas um livro que te marcou para indicar aí para a galera. Que o pessoal que me assiste também é tudo nerd, que eu sei, né? Olha só, foi o último que eu li completo, tá? Tem vários livros que me marcaram, vários livros. Mas eu queria deixar esse aqui, ó, do Jacob Petrie. O óbvio que ignoramos. Jacob Petrie, o óbvio que... Adoro marcar aqui, ó, tá tudo marcadinho. O óbvio que ignoramos. Gostei. Eu tenho um livro do Jacob Petrie, é o... esqueci qual é o que eu tenho. Eu tenho algum livro dele, não tô lembrando agora. É um excelente autor, eu gosto bastante dele. Eu sei que você também tem uma pegada dessa, né? De pegar alguma questão de filosofia, de trabalhar essa questão de autoconhecimento. E, cara, é fantástico, né? Para quem quer destravar a vida de alguma forma, tá empancado em alguma coisa, ter uma outra perspectiva é fundamental, né? E eu conheci por acaso o Jacob Petrie na internet, alguém mencionou ele, eu fui seguir, ele falou do livro, comprei o livro e adorei. Gostei demais. Show de bola. Cara, quero te agradecer demais a tua participação aqui na Live Rebelde. Foi show de bola. Muito obrigado pelo trabalho que você faz. Você fortalece, ajuda a fortalecer o nosso compromisso, né? Porque você atua na área do pessoal da educação física e eu acho que a sua presença na internet, ela é não só importante, como ela é necessária, tá? Então, muito obrigado por tudo que você faz. Henricão, cara, é altamente recíproco isso, tá? Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, tá? E conta comigo, tamo junto. Show de bola. Um grande abraço, manda um abraço para sua esposa, para seus filhos e agradeça a eles por mim o tempo que você dedicou aqui à live. Obrigado, tamo junto. Beijão no coração. Tchau.